Gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver sobre os números divisíveis e também sobre critérios de divisibilidade. Esse assunto vai ser muito útil quando formos ver a parte de frações e é por isso que é importante que a gente revise essa parte. Então, primeiramente, um número ele é divisível por outro se o resto for zero. Como assim se o resto for zero, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. O primeiro deles é 56 é divisível por 2? Normalmente, o que a gente faria para ver se esse resto é zero? A gente justamente faz essa divisão. E ao fazer essa divisão, a gente vai estar verificando que sim, ele vai ser divisível, né? Por quê? Porque fazendo a conta, o que a gente obtém aqui embaixo é zero. Ou seja, se o resto for zero, significa que sim, 56 é divisível por 2. Mas a gente também tem aqui um exemplo em que o resto não vai dar zero. Então, com isso, a gente vai ver que não, ele não é um número divisível por 2. Então, sobra aqui 1, não tem o que fazer, o resto deu 1, e como o resto não é zero, então não é divisível. Essa é a resposta. É claro que a gente poderia, para todos os casos, estar fazendo essa divisão e verificando se esse resto é zero ou não. Mas a forma de identificar isso antes de fazer a conta, o que acaba nos poupando tempo na hora de fazer ali essas contas mesmo, né? Então, a gente entra nessa parte de critérios de divisibilidade, que vem não para complicar a nossa vida, mas para facilitar ela. E o primeiro é saber se o número é divisível por 2. Como que a gente sabe isso? Então, a gente entende que ele é divisível por 2 se for um número par. Então, aqui a gente tem como exemplo 256, que termina em 6, 6 é um número par, este é um número par, e, portanto, sim, ele vai ser divisível. Até eu vou marcar aqui com marca-texto para ficar visível, né, o que é divisível ou não. 1520 também é um número par, então sim, ele vai estar sendo divisível por 2. 0 é par, divisível por 2, a gente pode considerar dessa forma. 61 não é um número par, portanto não é divisível por 2. 47 também não é número par, então não é divisível. E 539 também não é. Então é assim que a gente entende se o número vai ser divisível por 2 ou não. O terceiro, a gente também tem que ver se no caso um número é divisível por 3. E ele vai ser, sim, divisível por 3 se a soma de seus algarismos for também divisível por 3. Então aqui a gente tem como exemplo o 134. Fazendo essa soma, a gente vai obter o número 8. Então, 4 mais 3, 7, 7 mais 1, 8. 8 é divisível por 3? Não. Então, não, ele não é um número divisível por 3. 273. Fazendo a soma, a gente vai ter 7 mais 3, que é 10, mais 2 é 12. 12 é divisível por 3? Sim, a gente sabe que 3 vezes 4 é 12. Então, a gente pode estar marcando aqui. Próximo exemplo, 1527. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 5, 15. É divisível por 3? A gente sabe que 3 vezes 5 é 15. Então, sim, ele vai ser divisível. Próximo número, 121. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 não é divisível por 3, então, portanto, 121 também não é. Aqui também a gente pode ver, né, se um número é divisível por 4, e isso se os seus dois últimos algarismos forem também divisíveis por 4. Então, aqui nós temos o exemplo 214, a gente vai estar olhando somente para esses dois últimos algarismos, então a gente vai verificar. 14 é um número divisível por 4? Não, então 214 também não é. Um outro exemplo é o 1716. 16 é um número divisível por 4? A gente sabe que sim, 4 vezes 4 é 16, então 1716 é divisível por 4. Próximo exemplo, 3928. Mais uma vez, a gente marca aqui os dois últimos algarismos e a gente tem que verificar se são divisíveis ou não por 4. 28 é divisível por 4? A gente sabe que sim, 7 vezes 4 dá 28 e, portanto, 3.928 também vai ser divisível por 4.
Para ver se o número é divisível por 5, ele precisa estar terminando em 0 ou em 5. Então, a gente tem aqui os exemplos. 2050, a sua finalidade, o seu fim, seu último algarismo é 0, então está dentro dessa condição, portanto, 2050 é divisível por 5. 3.551, o seu último algarismo aqui, é 1 e não é 0 e nem é 5, portanto, 3.551 não é divisível por 5. 0 é 0, então 0 ele é sim divisível por 5, a gente pode marcar aqui. 12.355, seu último algarismo, é 5. E, portanto, respeita a condição, então sim, 12.355 é divisível por 5. Para saber se o número é divisível por 6, a gente precisa verificar se esse número é divisível por 2 e, ao mesmo tempo, divisível por 3. Então, vamos olhar aqui, né? 2.910. Recapitulando, para ser divisível por 2, o número precisa ser par. Aqui a gente vê que ele termina em 0. 0 é um número par, então sim, ele é um número par. Então a gente já sabe que é divisível por 2. Falta verificar se ao mesmo tempo ele está sendo divisível por 3. E como a gente falou, para ver se é divisível por 3, a gente precisa somar os algarismos e ver se então essa soma é divisível por 3 ou não. Aqui a gente tem 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 0, 12. 12 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo, significa que, sim, ele é divisível por 6. Próximo exemplo, 134, 134. A gente já pode ver logo de cara que ele é divisível por 2, porque termina em 4, 4 é um número par, então sim, ele no seu conjunto é um número par. E falta verificar se é divisível por 3. Mais uma vez, vamos fazer a soma do algarismo. Então, 4 mais 3, 7, 7 mais 1, 8. Olha, ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Como precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, isso significa que não, 134 não é divisível por 6. Próximo exemplo é 273. Então, primeiramente, a gente já vê logo de cara que não é divisível por 2, porque, né, não termina em um número par, então, portanto, não é par. E assim a gente já nem precisa mais verificar a próxima propriedade, se é divisível por 3, porque por não respeitar essa divisibilidade por 2, implica que não, ele não é divisível por 6. Próximo exemplo seria verificar se o número é divisível por 7. E para isso a gente precisa aplicar uma técnica para ver isso. Então aqui tem um exemplo, o número 2.960. O que a gente faz é, primeiramente, fingir que não existe essa unidade. Então a gente copia simplesmente o 296, não copiando juntamente a unidade. O que a gente faz com essa unidade é estar multiplicando ela por 2 e aí colocando aqui o sinal de menos essa unidade multiplicada por 2. 0 vezes 2 é 0, então fica aqui menos 0. Isso nos dá 296 e ainda assim é um número grande, não tem como você saber aí olhando, né, que 296 se é divisível por 7 ou não. Então a gente repete esse processo. E aí, mais uma vez, a gente exclui essa unidade, copia simplesmente o 29 e coloca o sinal de menos. Essa unidade a gente deve multiplicar por 2 e colocar aqui. Então, 6 vezes 2 é 12, então fica 29 menos 12, que nos dá 17. A gente sabe que não, 17 não é um número divisível por 7. Então, aqui a gente continua os exemplos, né, para ficar mais claro. E a gente tem o número 161. Então, o que a gente faz? A gente ignora essa unidade, copia só o restante do número. Essa unidade a gente multiplica por 2 e coloca aqui o sinal de menos. Então, 1 vezes 2, 2. O que nos sobra é 14. E sim, 14 é divisível, porque 7 vezes 2 é 14. Então, é divisível. E a gente pode ir para o próximo exemplo, que é 232. Mais uma vez, a gente vai estar ignorando essa unidade, copiando somente o restante, que é 23. Essa unidade a gente põe aqui o sinal de menos e multiplica ela por 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Isso vai nos dar o número aqui 19, correto? Sim. Então, a gente coloca aqui
19. 19 é um número divisível por 7? Nós sabemos que não, então não é divisível. Próximo exemplo, 2.324. Mais uma vez a gente vai estar ignorando essa unidade, copiando somente o restante, coloca o sinal de menos, multiplica essa unidade por 2 e vamos colocar aqui que fica 8. Então, 232 menos 8 vai nos dar o valor de 224. Ainda é cedo para tomar decisões sobre ser divisível ou não, então a gente repete esse processo. Mais uma vez a gente ignora essa unidade, copia o 22, coloca o sinal de menos, multiplica a unidade por 2, 4 vezes 2 é 8, e aí a gente vê aqui o que sobra para colocar, que no caso dá 14. Então, sim, ele é divisível, porque 7 vezes 2 é 14. Até eu esqueci aqui de marcar o que é divisível, né? Então, 161 é divisível. A gente vê que 2.324 também é divisível. E assim a gente já pode ir para o próximo exemplo, que é verificar se um número é divisível por 8. E isso ocorre se os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8 também. Isso é útil quando a gente se depara com números muito grandes. Então, por exemplo, nesse caso, a gente teria que verificar esses 3 últimos números, aqui também, esses 3 últimos números, e aqui esses 3 últimos números. O caso mais fácil aqui de identificar seria justamente este número grandão. Por quê? Porque a gente tem aí o número 0,16. E a gente sabe que sim, isso está na tabuada do 8, né? 8 vezes 2 dá 16. Então, sim, esse número é divisível. Aqui, o 4.848, basta que a gente faça esse cálculo do 848 dividido por 8, para ver se é divisível ou não. E sim, ele vai ser divisível. O resultado de 848 dividido por 8 é 106, então ele é divisível. E o último caso aqui é 7.121, que a gente deve dividir esse 121 por 8 para ver quanto que dá. E a gente vai ver que não, ele não é divisível porque o seu resto não é zero, então não é divisível. Próximo exemplo é para verificar se um número é divisível por 9. E esse é bem legal também, basta que a gente faça a soma dos algarismos e verifique se é divisível por 9. Então, a gente tem aqui o número 396, vamos realizar a soma. Vai ficar 9 mais 6, 15, 15 mais 3, 18. 9 vezes 2 é 18, então sim, ele é um número divisível. Vamos até marcar aqui, né? Do anterior também. E o número 1328, a gente faz a mesma coisa. Então, 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 1, 14. 14 é divisível por 9? Não. Então, a gente não marca ele. 126. Vamos fazer novamente essa soma de algarismos. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 vezes 1 é 9, então sim, é divisível. A gente pode marcar aqui sem medo, porque está correto. Próximo, como que a gente sabe se o número é divisível para 10? Para isso, ele precisa terminar em 0. Então, aqui, 2.937 não é divisível por 10, porque ele termina em 7, não em 0. 5.920 termina em 0, então, sim, ele é um número divisível por 10. Aqui, a gente tem os... Nossa... 7.890.230, que termina em 0, então, sim, é um número divisível por 0. Bem fácil esse daqui, né? Então, aqui, a gente finalmente chega ao nosso último exemplo, que é verificar se um número é divisível por 11. Para isso, a gente marca um número sim, um número não, um número sim, um número não. A gente faz a soma dos que foram marcados e dos que não foram marcados. Se a soma for igual, significa que é divisível por 11. Então, vamos nesse outro exemplo. Então, marca um, não marca o outro, marca um, não marca o outro, marca um, não marca o outro, marca o outro. E aí, a gente faz essa soma. Então, aqui é 1
mais 7 mais 1 mais 2. Isso vai dar 7 mais 2, 9, 10, 11. E o outro é 9 mais 8 mais 0, que nos dá 17. Então, são diferentes, não é divisível. Próximo, 121. Então, a gente marca 1, não marca o outro, marca 1. Vai ficar 1 mais 1, que é 2, e aqui a gente tem somente o 2. 2 é igual a 2, portanto, é divisível. E é isso, espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. E nas próximas aulas vamos ter questão de fração, enfim, e é isso. Beijo!